Amém, queridos. Como nós encerramos a nossa série na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu quis fazer algo que há muito tempo eu não faço, que é tratar de uma pregação de cunho temático. E sempre quando eu vou entrar numa nova série, eu gosto de fazer essa quebra de padrão, para a gente tratar, às vezes, de questões que precisam sempre serem trazidas à memória, para mim e para você. Então, em meus devocionais, sempre Deus fala coisas comigo assim que às vezes, acho que esse é o problema de todo pastor, né? Porque às vezes a gente, sempre devocional acaba virando pregação. Deus fala com a gente e fala assim, eu preciso compartilhar isso. Eu preciso passar isso para além daquilo que Deus ministrou no meu coração. E o tema do que eu vou tratar hoje é o amor de Deus. Vamos orar? Só que antes de tudo, a gente vai aproveitar para orar pela palavra. Eu tenho esquecido, e alguém me lembrou hoje aí. A gente, como comunidade, como igreja, nós continuamos sendo uma igreja que temos nossas despesas mensais, né? E inclusive esse local aqui é um local locado e precisa ser mantido por meio das ofertas dos membros da comunidade. Amém? Então, para aqueles também que estão nos assistindo online, vai aparecer aí um QR Code aí na tela, se o G colocar lá. Tá aí? Mais ou menos? Senão eu falo que vai e não acontece, eu vou estar mentindo aqui, não posso mentir. Bom, uma hora vai aparecer, até o final do culto aparece na tela aí. Amém? Então vamos orar mais uma vez e orar por esse momento. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque já há 20 anos o Senhor sustenta esse lugar. Esse lugar, não necessariamente esse lugar, Deus, mas aonde essa igreja se reúne, Senhor. O Senhor tem sido nosso sustento. Durante 20 anos, Senhor, nós já vimos tantos milagres acontecendo, Pai. Tantas vidas sendo salvas, restauradas. Tantos casamentos. Tanta vida, tanto testemunho, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos sustentou com a Tua infinita graça e misericórdia. Pai, nós pedimos que, mais uma vez nessa noite, o Senhor venha suprir a necessidade dessa igreja, Senhor, em todos os aspectos. E apresentamos também diante do Senhor a Tua palavra nessa noite, pedindo que o Senhor fale, ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Todos nós, obviamente, tivemos famílias, nem todos, alguns foram órfãos. Eu conheço poucos órfãos de pai e mãe, literalmente, mas conheço muitos órfãos tendo pai e mãe. Em que aspecto? No aspecto em que tinha, mas ao mesmo tempo não tinha. Talvez eu tenha sido a última geração de pais extremamente ausentes na vida dos filhos, onde se tinha um conceito, uma concepção de que paternidade e maternidade tinham muito mais a ver com comida, casa, e muito pouco a ver com abraço, aconchego, conversa, palavras, de alguma forma. E pela graça de Deus, as coisas mudaram a partir da minha geração. Eu pude ver
e testemunhar de uma mudança muito grande a partir da minha geração de pais que têm se dedicado mais aos filhos em questão de qualidade de tempo, em questão do cuidado com as palavras. Eu sempre fui muito cuidadoso com o Gabriel em relação àquilo que eu falava para ele, né? Porque eu tinha, na prática da minha vida, o conhecimento do que as palavras podiam trazer sobre a vida de qualquer cidadão, de qualquer criança especialmente, né? Então, sempre esse cuidado com as coisas que eu falava para ele, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente vê muito os pais errando, é não tomando o cuidado em determinar o que o filho é por meio das palavras. Uma coisa é eu dizer, filho, você está errando. Isso que você fez está errado. A outra coisa é você dizer palavras como, por exemplo, assim, você é um vagabundo. Você é uma desgraça. Já conhece essas palavras? Já ouviram alguma vez essas palavras? Então, tomar cuidado com essas palavras que determinam, porque uma criança vai acreditar que ela é de fato isso, né? Então, quando a gente está falando de ferida no coração, qual é a maior ferida que todos nós carregamos no nosso coração? Essas feridas, elas são muito determinantes no sentido de manifestação na nossa vida diária, que a gente acaba carregando pelo resto das nossas vidas, enquanto essa ferida não for curada, resolvida, tratada na presença de Deus. Então, quando um homem, por exemplo, se droga, usa drogas, às vezes eu passo ali pelo Jardim Botânico do lado ali, né, passo por dentro do Capanema ali, e sempre tem muitos jovens assim. Hoje mesmo eu passei lá e sempre tem jovens ali se drogando. Eu fico pensando, em que momento, né, a pessoa embarcou nesse caminho e por que embarcou por esse caminho? O que tinha de vazio, de falta, para buscar as drogas como um meio, uma forma de suprir algum tipo de vazio? Às vezes no sexo. Por que alguns homens são viciados em pornografia? Por que alguns homens que não são viciados em pornografia não conseguem se manter fiéis na questão do casamento? Por quê? Por que isso? Não estou falando somente dos homens, às vezes a gente conhece também mulheres que acabam embarcando por esse mesmo caminho. Quando a gente ouve muito, especialmente o Brunello usar essa palavra grega chamada metanoia, o que ela de fato traz à minha e à tua mente? Quando a gente pensa em metanoia, o significado dessa palavra, desse termo no grego, é mudança de mente. Uma transformação na mente, que precisa acontecer na minha e na tua vida. Então, todo aquele que nasce de novo, que experimenta uma nova vida em Cristo, ele experimenta a metanoia. E o que gera a metanoia na minha e na tua vida? Qual tipo de verdade que vem a mim e a você, que é tão poderosa assim, para gerar em mim e gerar em você essa mudança na nossa mente? Que tipo de informação nós recebemos que tem tamanho poder de nos transformar? Como é que foi para você isso? O que aconteceu quando você teve essa informação e que te levou a essa mudança radical? O quanto essa informação que chegou até a minha mente e a tua mente transformou de fato o meu e o teu coração. O Basílio Rumi,
ele dizia assim: os cristãos acham mais fácil crer que Deus existe do que crer que Deus os ama. Você realmente crê que Deus te ama? Mas ama de verdade? Ou essa palavra, amor, é uma coisa estranha, desconectada da realidade? O Mark Batterson, ele dizia assim: cada cristão sabe que Deus o ama. Infelizmente, na maioria das vezes, o fato não passa de um dogma alojado na mente. Enquanto não chega ao coração, não passa de mera informação. Uma vez que penetre o coração, o resultado é a transformação. Então, olhando para a minha vida, e você olhando para a tua vida, o que realmente aconteceu em mim e em você? O que foi transformado? O quanto o amor de Deus realmente é algo que nos transforma, nos conduz a realmente vivermos uma vida diferente da qual a gente vivia antes. Como eu me vejo diante de Deus? Eu sou amado dele ou sou a sua maior decepção? Nessa vida como pastor, a gente lida muito com isso, com esse conceito que a gente muitas vezes adere na nossa vida, sem muitas vezes ter a mínima noção de que está ali enraizado em nós, sem nós sabermos, e a gente acaba encarnando isso na nossa caminhada. Então, por exemplo, uma coisa que eu ouvi muito no início da minha conversão, porque houve um movimento teológico no Brasil muito forte, triunfalista, que dizia, por exemplo, que uma pessoa, quando estava doente, aquilo era resultado de pecado. Então, todas as doenças eram resultados de pecado. Então, uma pessoa que morria de câncer era em detrimento a alguma coisa que ela tinha feito de errado. Teve, inclusive, uma pessoa que faleceu, que era casada com uma pessoa que é muito próxima de mim, e que estava com câncer, e estava nos seus últimos dias no hospital, e eles tomaram todo o cuidado de filtrar quem eram as pessoas que entravam para dar a Deus para ela. E num desses vacilos entrou um abençoado desse, para não dizer outra coisa. E chegou para uma mulher enferma, nos seus últimos dias de vida, e questionou a sua santidade, pelo simples fato de que ela estava doente. O que tem aí que você não confessou ainda? O que tem de errado aí? Porque esse era o conceito que se tinha. Quando a gente ora, e muitas vezes relacionado a questões de doença, eu não sei como é que funciona com você, mas muitas vezes eu acho que as coisas simplesmente acontecem comigo porque eu fiz alguma coisa errada. E muitas vezes não é. Às vezes você só está doente mesmo. Obviamente que a morte, as doenças, tudo é fruto da queda humana, logo é fruto do pecado. Tudo é fruto do pecado. Mas, sendo assim, esse conceito traz como se tivesse a possibilidade de um cristão jamais passar por algum tipo de doença. Que se ele conseguir viver um tipo de santificação, isso vai blindar ele de algum tipo de doença, quando não é verdade. Agora, se a pessoa mais importante da sua vida dissesse que te ama, quem é a pessoa mais importante da tua vida? Tua sogra?
Quem que é a pessoa mais... Tem gente falando que é. Quem é a pessoa mais importante da tua vida? Ou não tem? Eu não estou nem colocando Jesus na parada, né? Falando de ser humano mesmo, gente, assim, ó, está aqui, né? Em carne e osso. Quem é a pessoa mais importante que você pode dizer isso hoje, assim? A pessoa mais importante da minha vida é o meu pai. A pessoa mais importante da minha vida é a minha mãe. A pessoa mais importante da minha vida é o meu irmão, a minha irmã. Meu filho. A pessoa mais importante da minha vida. Vou nem perguntar para minha mulher qual que é a mais importante para ela. E se a pessoa mais importante da sua vida diz que te ama, ou diz que não te ama, isso faz uma diferença? Você imagina aquela pessoa que você mais ama, que você tem a maior admiração, chegasse para você e dissesse assim, eu não amo você. Chegasse e dissesse para você que não te ama. Também do contrário, se dissesse para você que te ama, isso faria ou não faria uma grande diferença? E se essa pessoa demonstrasse isso de maneira muito mais do que simplesmente dizer isso, mas demonstrasse no dia a dia, assim, que ela se importa de verdade com você, e que ela cuida de você, que ela ama você. A verdade, poucas vezes declarada, é que muitos de nós têm um desejo profundo por Deus e, ao mesmo tempo, uma aversão a Deus. Você não tem que lutar todo dia para continuar crendo, para continuar em Deus? Então, ao mesmo tempo que eu desejo Deus, uma parte de mim simplesmente quer dar as costas para Deus, não quer amá-lo. Já vamos chegar nas partes de textos bíblicos, tá? O Pipe não vai ler a Bíblia? Calma aí, já vamos chegar lá. O Brennan Manning, num livro chamado O Anseio Furioso de Deus, nossa, eu gosto muito desse livro, eu já li esse livro umas 10 vezes. E todas as vezes que eu leio esse livro, eu me quebranto. Todas as vezes. Especialmente por causa de duas histórias que ele conta nesse livro. Uma das histórias, ele conta a história de um rapaz ateu chamado Larry Malaney. Diz que esse cara ele era muito feinho, o coitadinho. Era tipo vocês, assim, esse nível assim. Ele era um cara muito feio e, devido à sua pouca beleza, ele era zoado o tempo todo. Mas não era uma zoação pequena, era uma zoação pesada mesmo com o cara, né? Pegavam pesado com o cara. E uma vez começaram a tirar sarro dele na frente do pai dele. E o pai dele interveio e disse poucas palavras. Lembrem-se que eu falei para vocês que ele era o quê? Um ateu. Certo? E o pai dele disse o seguinte, que se ele vivesse 200 anos, não seria suficiente para agradecer a Deus pelo presente que ele recebeu e que era o filho dele, o Larry. Como consequência dessas palavras do pai dele, na vida dele, declarando o amor por ele, o Larry, poucos anos depois, se tornou um padre. Tamanho poder que o amor na vida de uma pessoa tem de transformar a vida de um indivíduo para sempre. Então, quando eu estava lançando essas perguntas, qual é a ferida do meu coração, do teu coração? Por que nós saímos sem Cristo, nós saímos em busca de drogas, em busca de todo tipo de coisa que pode levar à destruição da nossa alma, da nossa vida?
o desejo de ser amado. A fome de ser amado. De que alguém nos ame, apesar de nós mesmos. Então, toda essa luta louca que eu e você, no dia a dia, a gente trava, de sermos muitas vezes melhores, de sermos muitas vezes vistos por aquilo que a gente está aqui expondo para fora, mas que muitas vezes não é uma realidade interior, é uma estratégia nossa. É uma estratégia nossa de alguma forma fazer as pessoas nos amarem, muitas vezes por coisas que a gente nem é. Então vão nos amar por causa do nosso dinheiro, que a gente não tem. Vão nos amar por causa da nossa beleza, que também não tem. Vão nos amar por causa do sucesso, que também não tem. E a gente fica procurando coisas para, de alguma forma, convencer as pessoas a nos amarem por coisas que nós não somos. E aí aparece um Deus nessa história. Um Deus que olha para tudo isso e não dá a mínima. Que olha para a imundícia do nosso ser, que conhece de fato aquilo que nós somos. E quando nós éramos inimigos dele, ele diz: eu te amo. E aquilo que me transformou e transformou a vida de vocês foi essa mensagem poderosa. Que Deus amou a cada um de nós de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa foi a mensagem mais poderosa que eu ouvi na minha vida, e aquilo foi capaz de me transformar. Quando eu descobri, finalmente, que Deus me amava apesar de mim mesmo, sabendo quem eu sou, e Jesus entrou na minha vida, eu lembro que a primeira sensação que eu senti, assim, foi essa sensação de paz. Paz porque aquele vazio tinha sido preenchido e eu não tinha mais aquela angústia de sair desesperado procurando coisas que nunca tinham preenchido aquele vazio. E o amor de Deus deu sentido a tudo. Tudo passou a fazer sentido, movido a partir desse amor. Gálatas 5:6 diz assim: a fé que atua pelo amor. Então, antes de ter fé, Deus nos amou. O amor vem depois. A fé, vem depois. Primeiro Ele nos amou. Quando Ele se revelou a nós, nós cremos. A fé vem depois. Primeiro você descobre que é amado. Aí você tem que crer ou não se é amado ou não. E às vezes a grande questão está nisso. No nosso dia a dia, a gente caminha como pessoas que de fato descobriram essa realidade de que nós somos amados e, portanto, não temos que ficar desesperados por mais nada, porque a coisa mais importante da nossa vida, nós já sabemos. Que nós somos amados. De que Deus nos amou. Todo o resto é em decorrência disso. Porque eu sou amado, agora eu faço coisas como resposta daquilo que eu sou amado. Enquanto eu não descobrir e eu não encarnar na minha vida essa verdade como carne na minha vida, vou permanecer sendo esse cara que continua andando por aí, buscando relacionamentos para preencher um vazio, em busca de algum tipo de amor, que não é um amor que preenche a nossa vida.
Apesar da minha carência, como todo jovem, quando eu tinha 18 anos, 20, 22 anos, eu vim a casar somente com 26 anos. Mas até os 26 anos, como todo jovem, tinha uma carência de umas beiçadas. Mas a motivação, apesar da carência, sempre foi: Deus, o Senhor tem o melhor para mim. Então não tinha essa de desespero. Hoje, queridos, eu estou assustado com essa nova geração, com a forma como tem lidado com a questão dos relacionamentos no seu dia a dia. Crente não sabe mais ficar solteiro. Crente que se divorcia, no outro dia já está no mercado. Não consegue permanecer solteiro e ser suprido nessa relação com Deus. Ser amado por Ele e só. Terminava um relacionamento, acabou? Acabou. Tem certeza? Tenho. Deus abençoe. Boa sorte na próxima. E aí, meu querido, abraçava Jesus, que é o grande amor, e vamos aí. Vamos aí. Hoje em dia a coisa está assim, cara. A gente fica vendo as pessoas num desespero. E ao invés de esperar ser suprido em Deus, vai buscar relacionamentos em lugares que muitas vezes não deveria. Uma outra questão também relacionada a essa falta de abraçar o amor de Deus está muito relacionado aos nossos medos e como a gente tem lidado com medos. Eu lido com medos todos os dias. E uma grande pergunta para mim e para você é: será que os nossos medos não são justamente o resultado de concluirmos que Deus não nos ama? Será que quando eu sinto medo de alguma coisa, isso não é o resultado de concluir que Deus não me ama? Parafraseando 1 João 4,18, olha que coisa linda isso. Quem sabe que é amado, não sente medo de nada. Pois o amor de Deus é tão grandioso que expulsa tudo o que atemoriza o nosso coração. O medo só pensa nos nossos erros e naquilo que os pune. Aquele que tem medo ainda permanece crendo que Deus não o ama. Porque se você é amado pelo Deus vivo, Ele está cuidando de você. Não tem por que ter medo. Seja o deserto que você estiver passando, aquele que te ama está presente. Aquele que te ama está ali, segurando na tua mão. Quando a gente se atemoriza, a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Aleluia. Repita comigo. O amor de Deus lança fora todo o medo. Em Cantares 7:10, diz assim: eu pertenço ao meu amado, e ele me deseja. Revelando a relação e a forma
dessa relação entre Deus e o seu povo, Deus e a sua igreja, Deus e os seus filhos. Você pertence a Ele e Ele ama você. Parafraseando Sofonias 3,17, o Senhor, o meu Deus, habita em mim, poderoso para me salvar. O seu amor me renova todos os dias, enquanto Ele se regozija em mim com brados de alegria. Aleluia. Aleluia. Eu acho lindo isso, essa questão de que Ele se regozija em mim. E vocês acham que isso tem a ver com o fato de eu e você pecarmos ou não pecarmos? Existe um tipo de deleite em Deus por habitar em mim e em você. Deus sabe que eu e você somos o que somos. Mas o texto está revelando que Deus tem uma alegria por habitar em mim e em você. Que Ele se regozija por ter essa relação íntima no meu e no teu espírito. E que isso não tem nada a ver com o nosso desempenho, com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que nós somos. Sabe, eu amo minha esposa por aquilo que ela é. A Kátia não precisa fazer nada para eu amá-la. Quando eu conheci ela, ela não tinha feito nada. Eu a amei desde a primeira vez. Claro que esse amor é colocado à prova todos os dias, especialmente nos momentos em que as questões financeiras apertam. Você sabe que o amor dura até o dinheiro acabar, né? Não no nosso caso, porque já acabou muitas e muitas vezes. E quando o Gabriel nasceu, eu olhei o Gabriel primeira vez que eu olhei no rosto dele, assim, Deus falou comigo. Deus falou assim, sabe isso que você está sentindo por esse bebezinho aí, cara de joelho? O que eu tenho por você é infinitamente superior. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Também em Cantares 2, 10 a 13, diz assim, o meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da pombinha ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes, e a vide em flor exala o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Esse texto, a coisa mais incrível que eu tenho para mim a respeito desse texto, foi um relato que o Brennan Manning, nesse livro também, O Anseio Furioso de Deus, ele relata. O Brennan, ele trabalhava num hospital e, se eu não me engano, era um hospital de leprosos. Hoje em dia, a lepra é tratada de uma outra forma, mas naquele tempo ainda era algo muito escasso, né? Difícil ainda de ser lidado. E ele estava acompanhando essa pessoa, essa mulher que tinha lepra, e estava nos seus últimos dias. A lepra já tinha praticamente tomado conta. E no último dia, ele fala assim que estava chuvoso lá fora, e ele estava acompanhando ela ali, orando com ela, falando com ela, e como se tivesse surgido um facho de luz dentro do quarto, e essa mulher orou
exatamente esse texto que eu li para vocês. E em seguida, suspirou e foi para o Senhor. E ele perguntando para o pessoal da equipe médica se alguém algum dia tinha lido para ela, ou porque ela era analfabeta, ela não sabia ler. Então não foi por ela que veio esse conhecimento. E ninguém no hospital nunca tinha lido para ela esse texto. E ela falou para ele assim: o Senhor me falou, Brennan, que ele virá me buscar hoje. E em seguida ela orou esse texto e expirou. Se isso não é um Deus que ama, eu não sei o que é. Nós temos tantas perguntas em relação à dor e o sofrimento nesse mundo, que nós esquecemos de abraçar a revelação e a resposta do amor dele para mim e para a tua vida. Porque eu conheço de gente que rejeita o amor por causa da dor. Que a dor é uma realidade. Obviamente que é. Mas o amor também é. Ele já foi revelado para mim e para você. Então, mesmo nos meus momentos de sofrimento e dor, jamais isso deve suprimir, afogar o amor de Deus na minha e na tua vida. Que já foi revelado para mim e para você. Quando nós descobrimos o amor de Deus, a condenação é substituída pelo cântico de alegria. A solidão é substituída pela presença do Deus conosco, Emanuel. O elogio e a crítica são substituídos pela certeza de quem você é. Nada disso mais importa. O devo orar é substituído pelo preciso orar. Preciso. Será que estamos reagindo ao amor de Jesus, que vive dentro de nós de maneira concreta e constante no nosso dia a dia, especialmente nas nossas relações de uns para com os outros, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo? Se nós, como o reino de Deus, levássemos a sério o fato de que a prova de nosso amor por Jesus é o nosso amor de uns para com os outros, estou convencido de que mudaríamos o mundo. A igreja precisa reaprender a se comunicar com o mundo por meio de uma outra linguagem, que não é essa que nós temos visto por aí. Estamos negando para o mundo o único testemunho que Jesus pediu de cada um de nós. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Veja só, se ele me amou sendo eu inimigo, significa que eu tenho que amar os outros, mesmo os inimigos. Se ele deu a vida dele por mim, a Bíblia fala, até alguém me questionou esses dias, né? Se você é pastor mesmo, a Bíblia fala que o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu falei, é verdade, mas não vem tirar o teu não, minha filha. Porque a Bíblia fala que os irmãos têm que dar a sua vida. Aquele que ama, dá a sua vida pelo seu irmão. Então não é só pastor não. Se eu vou dar a minha vida na hora, só Deus sabe. Provavelmente não. Provavelmente eu vou falar que se lasque e vou sair correndo. Provavelmente, não estou sendo hipócrita aqui. Provavelmente, mas às vezes, né? Às vezes. Mas não vem pro meu lado não, que você também está na reta. Amém? O Charles de Foucault, um místico que eu gosto muito, eu já falei várias vezes essa frase e vou falar mais uma vez.
a única coisa que devemos absolutamente a Deus é nunca ter medo de nada. Porque o verdadeiro, perfeito amor lança fora todo o medo. João 13:35, queridos, encerrando, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas para amar o outro, nós precisamos ter a consciência de que nós somos amados, mas amados plenamente. Porque enquanto a gente não entender a profundidade do quanto Deus me ama e ama vocês, a gente vai ser esse bando de Zé Orelha, que tenta fazer as coisas sempre pelo caminho errado. E o caminho é o amor. O Brennan lhe fala uma coisa interessante nesse livro, também ele fala assim: durante toda a minha vida proclamei as boas notícias do amor apaixonado e incondicional de Deus, completamente convicto na minha mente, mas sem senti-las no meu coração. Você crê que Deus te ama? E para além de crer, você tem certeza que Ele te ama? Ou isso é só uma coisa que está aqui, mas que não está aqui? No meu e no teu dia a dia, a gente manifesta isso nas nossas relações, de um para com o outro. Por isso que Jesus fala de uma maneira bem clara por meio do apóstolo João, primeira carta, ele fala assim: aquele que diz amar a Deus, mas não ama sua esposa, não ama seus filhos, não ama seus amigos, não ama seu próximo, não ama seus inimigos, é mentiroso. Olha isso. Ele não fala que está equivocado, ele chama de mentiroso. Se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que amar. Porque somente quem ama é porque realmente chegou à plena revelação de que é amado. Querido, eu não posso dar para os outros aquilo que eu não tenho. Eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu amo, é porque eu tenho aquilo que eu estou dando para os outros. Não tem como você forçar ser uma coisa que você não é. Na fé cristã, hipócritas não sobrevivem. Ou são iludidos. Conversando com a Mariana e o André esses dias no carro, a gente estava falando sobre essa questão de uma pessoa que é ateia, mas vive uma vida cristã digna, que ama mais do que os cristãos. A nossa conclusão foi: que burro. Você viver uma vida sem ter descoberto e encarnado o amor de Deus na sua vida, esperando que isso tenha algum sentido, não faz. Porque as ações na vida, essas ações, elas só têm sentido se elas nascem de fato daquele que é o amor encarnado, Jesus. O qual eu e você somos desafiados todos os dias. Sabe, querido, se o casamento não está bem, agora é a hora de você descobrir esse amor em Deus e amar de verdade. Se a solitude não tem sido consolidada na sua vida em Cristo Jesus, como um momento de viver a plenitude em Deus, isso nunca vai acontecer depois de casado. Quem não aprende a caminhar com Deus na solitude, enquanto solteiro, jamais vai experimentar isso depois de casado, porque daí que lascou.
Ou você acha que vai acontecer o que depois de casado? Ah, vou casar e o cara vai me chamar para orar todos os dias. Vou ter experiências místicas com o meu marido. Olha, está mais para experiências de enxofre do que de místico, viu? Então, experimentar Deus na solitude, enquanto solteiro, gente, aproveite isso. Eu não estou dizendo que você não pode experimentar isso depois de casado. Mas desfrute desse Deus. Descubra esse amor. Em nome de Jesus. Amém?